bom dia a todos. Vou tentar também ser breve. Falaram-se aqui hoje, vários dos amigos e camaradas que intervieram, sobre problemas de caráter social, desemprego, encerramento de serviços, CTTs, saúde, etc. Podíamos falar em muitos outros que estão a acontecer no país e no Concelho de Barreiro, mas a questão que se coloca, a pergunta que nós devemos colocar é porque é que isto acontece. Portanto, há muitos exemplos, vastos exemplos, mas porquê é que acontece? Porquê é que se agrava os problemas sociais do país? Porquê é que se agravam os problemas sociais do Concelho de Barreiro? Porquê é que há mais pessoas desempregadas? Porquê é que há mais pessoas a passar necessidades e a recorrer aos bancos alimentares? Porquê é que há pessoas que cada vez têm mais dificuldades em assumir os compromissos de pagar as rendas ou os empréstimos que contraíram para ter casa? Porquê é que há pessoas que cada vez têm mais dificuldades em recorrer aos serviços de saúde, à educação, etc. Por exemplo, eu não sei se sabem, não sabem, porque nós não quisemos falar nisso, mas os refeitórios escolares estiveram abertos no período de férias. Estiveram abertos e foram cerca de 300 crianças que tiveram que ir recorrer aos refeitórios escolares em vez de estar com as suas famílias. E podíamos falar em múltiplos exemplos. Porque é que ontem tivemos que, ontem, abrir mais uma loja social no Barreiro, com a cooperação e a colaboração da Câmara? Porque é que é preciso nós permanentemente estarmos a intervir em coisas que não são da responsabilidade da Câmara ou das juntas de freguesia, etc., e que devia ser o Governo a resolver? Mas aqueles que depois choram, ou fingem chorar, sobre o leite derramado dos problemas do povo, dos problemas sociais, são aqueles que tiveram na origem de se levar a esta situação. Porque é que aqueles que depois choram muito da situação real, da situação das pessoas, ou dizem chorar, mas não vão às causas, só referem as consequências e esquecem-se das causas? O Rato, de alguma forma, aqui falou. É que o problema que o país necessita, e nós no Barreiro conhecemos muitíssimo bem, os problemas de caráter social que o país vive, que as populações vivem, que o Concelho de Barreiro vive, têm uma solução. É aumentar a atividade económica. É aumentar a capacidade de criar riqueza. É aumentar a capacidade de gerar emprego. E se em vez de terem encerrado a CUF e Miguel, tivessem adaptado a CUF e Miguel, se calhar hoje não estávamos a passar para a situação que vivemos. Portanto, o problema do país, o principal problema do país, é a produção nacional. É o apoio à agricultura, à pesca, à indústria. Mas não podemos permitir que aqueles que deram cabo da agricultura, da pesca e da indústria, e nós, como aqui foi dito, na altura da adesão à CEE, pusemos claramente este problema, agora venham dizer que é preciso voltar atrás. O que se tinha era de ter defendido aquilo que tínhamos. E, portanto, isto veio a propósito, porque agora há aí um conjunto de pessoas, mesmo aqui no Barreiro, provenientes dos partidos que têm estado no poder permanentemente no país, o PS e o PSD, que agora vêm falar dos problemas sociais. Mas esquecem que a responsabilidade principal é deles quando acabaram com a capacidade de gerar emprego e criação de riqueza no país. E, portanto, a questão central que se coloca hoje, na minha opinião, é esta. É preciso aumentar a capacidade de gerar emprego e de criação de riqueza. E por essa via nós resolveremos os problemas sociais. E com isso eu não estou a dizer que não temos que ajudar uns aos outros. E quem tem fome a gente ajudar a que as pessoas não tenham fome. Mas o que nós estamos a fazer é aquela história de dar o peixe. E nós precisamos é de ensinar a pescar. E, portanto, essa é uma segunda e última questão. Esta ofensiva contra os direitos de quem trabalha, contra a população portuguesa, contra o 25 de Abril, contra a democracia, contra o serviço público,
é uma ofensiva, quanto ao poder local, é uma ofensiva intensíssima. Talvez nunca tenhamos vivido e vivemos períodos muito difíceis de ofensivas dramáticas contra estas coisas todas, mas talvez não tenhamos vivido um momento igual a este. E estava a dizer isto para dizer é que eles vão tão longe, tão longe, tão longe, tão longe, que agora até querem privatizar os lixos. Vocês, se calhar, não sabem, mas sabem que há aí uma empresa que é a Amarsul, que anda a recolher os lixos que a gente separa, o lixo para ti. E é essa empresa que gera também o sítio onde a gente vai depositar os lixos que os serviços da Câmara vão pôr, nos aterros, para tratamento e para aterros. Então, o Governo decidiu que esta empresa e as outras empresas do país, cujo dono é o Estado, maioritariamente o Estado, são para privatizar. Portanto, eles vão tão longe, tão longe, tão longe, que até querem privatizar os lixos. Vejam lá até que ponto isto chega. Mas mais, nós, como sabem, somos nós que gerimos a água aqui no Barreiro. E depois, relativamente aos esgotos, nós tratamos do sistema de esgotos, que depois é enviada para as estações de tratamento de águas residuais. Estas estações de tratamento são geridas por uma empresa do Estado, em que as autarquias têm 49%, as autarquias, no caso da Península de Setúbal. E então o que é que eles estão agora a pensar? A pensar não, a fazer. Primeiro, juntam esta empresa, que é a Cimarsul, que trata dos esgotos, juntam outras empresas. A empresas que vão servir 99 municípios. Depois dizem que é ao Estado, através de uma entidade, não interessa agora, que vai dizer qual é o preço da água e do tratamento dos esgotos. E quem não cumprir, eles interferem, as câmaras que não cumprirem, eles interferem e decidem qual é o preço. Depois, juntam esta empresa que trata os esgotos, que vai ser para 99 câmaras do país, querem juntar a água e querem retirar a água às câmaras, à Câmara do Barreiro, retirar a água para juntar a esta empresa. Sabem para quê? Para depois privatizar. Claro. Portanto, o problema hoje que se coloca é que eles já querem vender os lixos aos privados, querem vender os esgotos, querem vender a água, porque isto pode dar lucro no futuro. E, portanto, vejam até que ponto isto vai. E, portanto, o que é que nós temos que fazer? Contem com a Câmara do Barreiro para não permitir, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, enquanto estivermos na Câmara, para não permitir nem a privatização dos lixos, nem a privatização dos esgotos e da água. E isso contem connosco, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do combate institucional, do ponto de vista do combate popular, do ponto de vista da luta. Então, nós queremos que a água seja pública, não queremos que a água seja um bem para dar lucro, queremos que os lixos sejam geridos pelas autarquias e para as empresas públicas, não queremos que sejam motivos de lucro. E, portanto, contem connosco para o combate pela água pública, pelos esgotos públicos, pelos lixos públicos, mas também pelos transportes coletivos municipais do Barreiro, como públicos e municipais. Todos muito obrigados.